Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Nossa revista já está acabando novamente, né? Está terminando já. Estamos indo para as últimas lições dessa revista, que nos ensinou muito até agora sobre o legado desses homens de Deus, que homens dos quais o mundo não era digno, porque são homens usados por Deus, instrumento escolhido pelo próprio Deus para cumprir aquilo que Ele determinou que acontecesse. Ao longo da história, Deus foi selecionando homens, mulheres, para fazer aquilo que Ele tinha para fazer, através da sua palavra, o plano redentor de Deus para a humanidade. E os homens foram usados. Aqui na lição de número 11, nós vamos ver sobre a vida de Jacó, mais um pouquinho. Jacó, de enganador a homem de honra. A lição de número 11. Antes de adentrar nessa lição, eu quero aproveitar, o poder de fala e louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Hoje é dia do pastor. Os irmãos que olharam aí e falaram que não sabia, talvez não tenha lido na lição. Porque aqui na primeira partezinha aqui, abaixo de lição do número 11, a data tem assim, dia do pastor. Bem na nossa lição. Então, nós temos, o privilégio de ter um pastor que zela pela palavra de Deus, que nos ensina verdadeiramente a palavra de Deus como ela é. Uma palavra simples, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é simples e não precisa de enfeites para entendimento, mas precisa que seja verdadeiramente esclarecido aquilo que está escrito aqui. Um evangelho simples, genuíno e verdadeiro, sem maquiagem, sem invenção do homem. Então, louva a Deus pela vida do nosso pastor e pela nossa igreja de ter o privilégio, de ter alguém que zela pela palavra do Senhor. Aqui nessa lição de número 11, nós vamos verificar sobre a vida pessoal desse homem mesmo, as experiências reais que ele teve com Deus e tudo que ele teve que passar para ter o seu caráter forjado, para ter uma transformação genuína de vida. Porque, como diz aqui no nosso textual, só Deus pode mudar o caráter de alguém e transformar a vida de alguém, para alguém melhor. Então, às vezes a pessoa quer, mas não consegue. Mas se ela deixar Deus trabalhar na vida dela, há uma transformação. A palavra de Deus pode mudar o homem, a vida do homem, completamente. Assim como mudou do apóstolo Paulo, que é um grande exemplo para nós na Bíblia, Deus mudou a vida de Jacó. Ele antes era trapaceiro, enganador, ele enganou e foi enganado. Foi necessário ele ter essas experiências reais com Deus e ter essa experiência genuína quando Deus permitiu que ele tivesse um sogro que era do nível dele, trapaceiro, enganador, e aí ele pôde provar ali do próprio veneno dele, da forma. Mas Deus tem as formas de trabalhar, Lá no final, graças a Deus, deu tudo certo. Sim, Vanusa? É. Olha só. Deus é fiel. Sim. As marcas ficam, Fica para a gente lembrar.
Não combina mais, né? Certas atitudes não combinam mais com a vida da pessoa. Aquilo que é por isso que é conversão, a palavra já diz, né? Converter é você estar num caminho e de repente você ter que tomar a direção contrária e converter mesmo, porque não tem como a pessoa encontrar a Cristo, ter um encontro real, dizer que aceitou Jesus e continuar nas mesmas práticas. Não vai prevalecer. Em pouco tempo vai voltar novamente, né, a praticar coisas erradas e estar afastado de Deus, distante de Deus novamente. E aqui a vida de Jacó, ela foi transformada após ele ter Deus ter usado um meio de disciplina dura com ele, para que ele realmente voltasse. E aqui na nossa introdução, eu já vou pedir o irmão para colocar aí Gênesis 29:1, para a gente observar um pouquinho quando tudo começou. Após a sua experiência com Deus em Betel, Jacó seguiu para distante Harã, a terra do povo do Oriente. Então, quando ele voltou, quando ele foi para essa terra, o trabalhar de Deus foi, assim, Deus lapidando a vida dele. Então, pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. A partir do momento que Deus moveu o coração dele, e ele teve esse encontro especial com o Senhor, foi nesse contexto. O tópico de número 1, ele vai falar sobre a família de Jacó. Esse encontro que ele teve com a sua amada, a Raquel. E quando ele decidiu sair da sua casa e ir para distante, depois que ele deu o golpe no irmão dele, né, para pegar esse direito de primogenitura, essa consagração do pai, então ele resolve, né, tem que sair, até para preservar a própria vida, porque o irmão estava furioso contra ele e queria se vingar. Então a mãe orientou que ele sumisse, saísse de lá. E ele foi ao encontro desse tio, o tio Labão. E ele foi se refugiar nessas terras. E aí esse tópico 1 vai falar desse encontro especial que ele teve com Raquel. Quando ele chega à beira do poço, e nesse poço tinha uma pedra que cobria o poço, e uma pedra muito, né, pesada, difícil. E ali os animais iam se ajuntando. Cada pastor trazia o seu animal. Quando tinha um número bem grande de animais ali, os homens removiam aquela pedra para pegar a água do poço. Por que esse poço era fechado? Porque ali, como era uma região de muito vento, né, e trazia muita sujeira, muita terra, areia, e tudo caía no poço se ele não tivesse uma cobertura. E aí, por essa razão, eles cobriam com a pedra o poço, até para evitar também que animais tentassem beber e caíssem, né? Era uma forma de proteger aquela água limpa. E aí ele está lá, chega lá na beira desse poço, tem alguns pastores com os animais, ele chega e começa a conversar ali. Perguntar se conheciam, se eles conheciam Labão. Se identificou dizendo que era sobrinho deles. Teve a preocupação de perguntar se ele estava bem, como que ele estava de saúde. Ele já estava preparando ali, né, o território para encontrar esse tio. E aí os pastores disseram que sim, que ele era daquela região, lá por perto, e estava bem. Aí, de repente, vem a filha mais nova, que é Raquel, para o poço, trazendo algumas ovelhas ali para também tomar água naquele poço. E aí foi o primeiro encontro, esse encontro especial que ele teve. E aí, ao se identificar, né, a Bíblia relata que ele beijou Raquel por se identificar ali como parente próximo. E aí, já mais à frente, a gente entende que foi amor à primeira vista ali, aquele encontro deles. Já era um plano de Deus para a vida dele. Ele tinha uma promessa sobre ele. E tudo que Deus usasse ali, naquele momento, pessoas, e a forma era Deus já trabalhando na vida de Jacó.
Porém, ele começa a experimentar ali sobre o trabalhar de Deus. Porque no primeiro momento, ele vai, se identifica, a filha conta para Labão que encontrou o sobrinho dele, e conta tudo, e ele vem ao encontro de Jacó. E abraça e leva ele para casa, e foram ali, a Bíblia relata que foram 1 mês de festa, de boas-vindas para ele. O tio ficou muito feliz, e ele foi contando toda a história, e foi provando que verdadeiramente ele era daquela linhagem, daquela família. Porque naquela época, né, era mais difícil a comunicação. E aí ele ficou. Aí, mais à frente, eles, depois de ter esse encontro emocionante, né, um com o outro, Deus usou poderosamente a vida de Jacó para ajudar o tio, porque ele era alguém que tinha promessa de Deus. Era um jovem trabalhador, forte. E trabalhou braçalmente ali por muito tempo para o seu tio. Então, depois de um tempo trabalhando, depois de 1 mês, mais ou menos, o tio chamou ele e falou que achava que não era justo que ele trabalhasse tanto sem receber nada. E fez a primeira proposta para ele. Me diz quanto que você quer ganhar para você continuar aqui convivendo com a gente e trabalhando. Já tinha visto, né, que ele era uma pessoa diferente, trabalhador, e estava ali servindo ele, ajudando ele o tempo todo. Então, ele se preocupou, não é justo que você trabalhe o tempo todo para mim sem ter o seu salário. E aí foi quando surgiu essa primeira proposta. Ele disse que trabalharia para ele, né, ali por 7 anos, para o pai oferecendo a filha, né? Trabalha para mim durante 7 anos, eu te dou Raquel. Porque, com certeza, o pai conhece a filha e já tinha observado que entre eles tinha troca de olhares, né? O clima já estava ali propício. Então, Labão era esperto, já fez uma proposta para ele. E ele, mais que depressa, aceitou, porque era do interesse dele, né? E aí a Bíblia diz que eles fecharam ali um acordo, né? Só verbalmente falando. Se fosse nos dias de hoje, eu fico imaginando, né, que tinha que ser um contrato mais bem elaborado, ir lá no cartório, registrado, mas como o sobrinho ainda não sabia que ele era desse tipo, né, que Deus ia trabalhar muito na vida dele, mostrando o que é ser enganador, né, porque até então ele era o enganador, mas ele provou da experiência de ser enganado também. E ele aceitou. E trabalhou como se aqueles anos fossem dias, meses, apaixonado, muito interessado. Ele trabalhou esses 7 anos ali, braçalmente, dia e noite, para receber a recompensa dele, que era casar-se com Raquel. No entanto, o enganador é enganado, né? E a Bíblia relata que ele deu a ele, no dia do casamento, a noiva vinha toda coberta, o véu cobria o rosto, o noivo não conseguia ver a face dela. Ela ainda podia ver, né, ali um pouquinho, mas ele não conseguia identificar. Então, o pai trouxe a filha mais velha, Lia, e deu a ele. E aí ele casou, aí passou a noite de núpcia, achando que estava com a sua amada. E aí depois ele descobre na manhã seguinte que não era quem ele esperava. Furioso, foi lá tomar satisfação com o sogro do que tinha acontecido. E aí ele deu uma de, né? Não, é costume nosso que a filha mais velha case primeiro. Mas ele sabia que ali ele tinha caído num grande trote, né? E aí foi preciso o pai lançar outra proposta para ele. Trabalhou 7 anos, trabalha mais 7, que aí eu te dou Raquel. E aí, depois era a lua de mel, durava 7 dias em média, e depois dessa data ele podia se comprometer com outra mulher, porque naquela época, Deus ainda
permitia, né, que esse tipo de coisa acontecesse, fazia parte da cultura daquela época, o homem poder casar com duas mulheres, sendo elas irmãs, né? Mas a Bíblia não relata. Possivelmente é para segurar a linhagem, para continuar a linhagem das famílias ali. Mas Deus permitia. Só que esses casamentos, mesmo naquela época, com a permissão, a gente vê na Bíblia que sempre gerou muito problema e conflito. Muito problema. Primeiro que Jacó amava Raquel. Foi amor à primeira vista. Casou com a irmã dela enganado, porém a irmã não tinha culpa também, porque a mulher não tinha poder de escolha naquela época. O pai decidia, a mulher cumpria. Ela era obrigada àquela situação. Aí depois, na convivência, Lia passou a amar Jacó também, mas sempre foi desprezada por ele, porque o coração dele estava em Raquel. E aí eles foram, trabalhou ali mais 7 anos pela Raquel e casou-se com ela. E Lia sofreu muito esse desprezo do marido. E aí um dia Deus contemplou, porque Deus é justo. É lindo a gente observar a forma que Deus trata o ser humano. Talvez para nós, a gente pensa também que ela foi só uma pedra de tropeço na vida da outra, na felicidade da outra, mas Deus não vê dessa forma. E aí Lia também buscou ao Senhor, buscou a Deus, e Deus contemplou o coração dela, a tristeza dela, e permitiu, né, que ela abrisse a madre e já tivesse um filho, para trazer uma alegria, porque naquela época o homem também, quando ele tinha filhos, ele era mais honrado. Então Deus permitiu que ela desse o primeiro filho. Só que os planos dela, ela pensava que quando ela gerasse o primeiro filho, ele ia ver ela com outros olhos, mas infelizmente para ela isso não aconteceu. Né? E veio outro filho, e veio outro filho, e veio outro filho. 7 filhos, gerou e não conseguiu essa atenção, esse amor, esse cuidado que ela tanto queria. Desprezada, não amada, era meio que ignorada por ele. Mas cuidada, porque naquela época a proteção para a mulher, o cuidado com a alimentação, com essas coisas, era o que a mulher tinha. E já estava bom demais. Né? A mulher não tinha direito de reivindicar. Então, em oração, ela reivindicou e Deus, por misericórdia, deu a ela filhos. E ela teve vários filhos. E Raquel foi seguindo esse casamento e não gerava. Porque Deus, na palavra do Senhor, diz que Deus encerrou também a madre de Raquel. Tudo era um propósito de Deus, a forma de Deus fazer. Porque havia uma promessa, Deus não retira essa promessa, mas é no tempo dele, na hora dele. Então, ele tinha que forjar e trabalhar o caráter de Jacó, permitiu que isso acontecesse com ele para começar a lapidar ele. Então, Jacó teve vários filhos, usando essas 2 esposas, né, porque Raquel ainda teve 2 filhos com ele, e as concubinas. Porque no momento daquela disputa entre elas, porque chegou um momento que elas começaram a brigar, começou a ter contenda, as irmãs. Porque era visível o amor de Jacó pela esposa, né, Raquel, e o desprezo que ele tinha pela outra. Como já tinha ali muitos filhos e o tempo ia passando e ela não conseguia, as 2 começou a disputar. Raquel teve a ideia, a mesma de Sara, de dar a concubina para gerar filhos, pensando ela que ela não geraria. E ali a Bíblia relata que essa concubina teve filho com ele e mesmo assim, a disputa continuou, a briga continuou. Gerou filhos, mas as 2 irmãs não se entendiam. De repente, Lia também ofereceu outra concubina para ele,
e ele gerou filhos com a concubina de Lia também. Então, Jacó teve vários filhos, 13 filhos, 11 filhos, tem parte que fala que é 11, tem hora que fala que é 13. Mas ele teve com essas duas mulheres e mais essas concubinas, vários filhos. E a briga continuou, até que Deus ouviu o clamor de Raquel também, e Raquel pedindo ao seu esposo de forma desesperada: dai-me filho, senão morro. Ele se entristeceu muito, porque ele achou que o amor dele era o suficiente para ela, que ela não precisava gerar filhos. Mas no coração dela, era o desejo dela, ela queria muito isso, e ela clamou a Deus e ao marido, né, que ela tivesse. Deus ouviu e resolveu, no tempo que ele quis, abrir a madre dela e permitir que ela gerasse filho. Então, os filhos de Lia foram Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, e por último, ela teve uma filha, Diná. Ela gerou muitos filhos, mas isso não foi, ao longo da vida dela, suficiente para ter o amor do seu marido. E 2 filhos de Jacó com Bila, que foi a concubina dela, né? A serviçal dela que ela ofereceu. Então, logo mais à frente, essa estratégia de Raquel, mesma estratégia de Sarai, pedindo que o marido deitasse com a sua concubina e tivesse filhos, gerou ali mais conflitos, né? Porque ele possuiu a filha, teve 2 filhos, foi Dan e Naftali. E a gente vê a história de vida dele seguindo, e os filhos sendo gerados, e ele recebendo grandes lições ali. Primeiro, ele achava que ele era o suficiente para sua esposa, para sua amada, que tudo que ele dava para ela, tratava e mostrava para ela o quanto ele amava, seria o suficiente, e acabou se frustrando porque viu que não seria, né? Que ela pedia a Deus, e ele achando que ele era, né, tudo que ela precisava, e de fato não era assim. Porque naquela época, né, a mulher que não gerasse tinha vergonha, né? Ela era uma mulher que não tinha valor. Já não tinha valor naquela época. Se não gerasse filho, aí não prestava mesmo para nada, né? Era a vista da sociedade daquela época. Tanto que quando ela teve filho com Jacó, o primeiro filho nasceu, ela colocou o nome que significava: tirou-me Deus a minha vergonha. E ela chamou esse filho de José. E o Senhor me acrescente outro filho, ela pediu. E o segundo menino nasceu, já lá na terra de Canaã. E a parte triste, que não acabou, daqui um pouco nós voltamos nela de novo, é que nesse segundo parto, Raquel perdeu a vida. Ela teve ali o sonho dela realizado, 1 filho, 2 filhos, mas no parto teve complicações, e era parteira naquela época, né? E ela, Deus, né? Era plano de Deus, obviamente, que ela já era um instrumento usado por Deus para gerar o que Deus havia prometido a Jacó. Então, quando Deus achou que já estava no tempo, recolheu ela, expirou ali a sua alma, voltou a Deus no momento daquele parto. E aqui no tópico 2, ele vai falar sobre o Jacó deseja retornar à sua terra. Penso eu que Jacó teve um luto ali muito doído da sua amada. A Bíblia relata que ele fez ali um túmulo, colocou ali uma pedra. E até os dias de hoje, essa coluna lá que ele colocou, diz que permanece, né? Depois que ela morreu, Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, e esta coluna da sepultura de Raquel até os dias de hoje. Então, assim, a gente percebe nesse ato
dele o amor verdadeiro, que nada pode apagar, mudar um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor colocado por Deus, porque aquele encontro no poço foi um encontro, né, elaborado pelo próprio Deus. Deus permitiu, e ali Deus selou aquele amor. Então, aqui no tópico 2, depois ele retorna para a sua terra, mas ele não retorna depois dela estar morta, né? Eu acabei entrando nesse fato dela ter morrido no segundo parto, mas aqui quando ele almeja retornar para sua casa, quando ele almeja voltar com toda a sua família, ele prova mais uma vez, né, sobre o quanto aquele sogro estava sugando ele, colocando ele em prova, lapidando ele, porque Labão realmente tinha um caráter bem complicado ali. E não queria, já tinha ali genro, tinha as filhas casadas, tinha os netos que tinham nascido, a família toda ali. Aí, de repente, Jacó almeja voltar para a terra dele, que era bem distante, né? Hoje a gente vê que tem esses meios de transporte muito rápido, naquela época não era assim. Era camelo, era, né, um monte de animais. Então, uma jornada para outra terra distante era muitos dias de caminhada. Meses, ano, aquele povo peregrinando, andando. Então, ele não queria que ele tirasse ali as suas filhas de perto, não queria que tirasse os netos de perto. Mas era propósito de Deus, para cumprir, né, o que Deus tinha estabelecido na vida de Jacó. E assim, Jacó almeja voltar para a casa dele. E assim que nasceu o José, o herdeiro da promessa, ele decidiu voltar para a casa dos pais. Havia um plano de Deus e ele estava observando, né, todo esse caminhar. Quando Deus colocou o desejo do coração dele de voltar, já era para que o plano de Deus se cumprisse. Nasceu ali o herdeiro da promessa e ele colocou no coração. Mas antes de convencer Labão a deixá-lo ir, juntamente com toda a sua família, Jacó acreditava que não deveria mais ao sogro nada, porque já estava anos. Deus cuidou de lapidar esse caráter dele e foram ao todo 20 anos. Ele trabalhando ali com o sogro, labutando na terra, cuidando dos animais, fazendo ali todo o trabalho. Mas não ia ser fácil convencer, de forma alguma, esse sogro explorador de deixá-lo ir. Ele já tinha essa convicção, ele já tinha tido algumas experiências com ele, né? Então, Labão, não querendo que Jacó, suas filhas e netos partissem dali, apelou para o seguinte argumento. Olha ele de novo. Deixando seu genro constrangido. Se agora tem achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha, o sogro já tinha visão de que a bênção de Deus estava na vida de Jacó, e que depois que Jacó entrou na vida dele, na família dele, ele também teve sua vida transformada, porque tudo que Jacó fazia de trabalho prosperava. E ele já tinha tempo suficiente para ter observado que a bênção de Deus estava sobre Jacó e que ele, até os bens dele, ele tinha multiplicado os animais, tudo por conta da bênção que existia na vida de Jacó. Então, ele tinha que elaborar um plano, tinha que argumentar de alguma forma para ele não perder aquela bênção. Porque a vida dele havia se transformado a partir daquele momento. Vamos observar uma referência bíblica em Gênesis 30. Aí nós vamos ler do 25 até o 27. Gênesis 30, 25. E aconteceu que quando Raquel teve a Jacó, disse José, teve Jacó a Labão. Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Então,
Lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele tinha convicção de que tudo que estava acontecendo de bom na vida dele foi por conta da bênção de Deus na vida de Jacó. Mas também não seria fácil convencer o herdeiro da promessa a permanecer em Padã-Arã. Afinal, ele fizera um voto que voltaria à casa de seus pais. Quando ele saiu de lá, ele havia feito esse voto. E um homem, naquela época, quando fazia voto com Deus, quando fazia voto, aconteça o que acontecesse, eles cumpriam. Tinha palavra. Mesmo que tinha fugido. Ele sabia que, tendo a bênção de Deus, Deus tinha um projeto, um propósito maior. E que no tempo certo, ele voltaria, ele retornaria ali. Então, o acordo entre Labão e Jacó. Ficaram um bom tempo conversando. E Jacó relatando, que era grande a saudade da terra natal, da sua família, que ele tinha deixado lá. E ele tinha esse desejo no coração. E Labão tratou logo de permitir que seu genro determinasse qual seria o seu salário para permanecer. Ainda fez uma proposta salarial ainda maior para ver se convencia ele. Porque até então ele trabalhava, e o sogro ali tudo junto, cuidava de seus filhos, suas esposas, mas ele achou que era porque ele não estava tendo retorno financeiro, porque o olhar de Labão estava para o material. E Jacó já tinha entendimento do plano maior de Deus para ele. E aí ele fez uma proposta: qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Fala quando você quer ganhar para você não ir. Tentou de todas as formas argumentar, mas ele viu que ele estava irredutível também. Mais uma artimanha de Labão. Depois dele tentar convencer e colocar a proposta e ele não aceitar, então ele teve mais uma artimanha. A bênção de Deus estava sobre Jacó, e Labão havia prosperado muito por sua causa. Assim, não tinha um vínculo sentimental. Queria manter suas riquezas, que vieram sobre a casa por causa do seu genro. Eles acabaram entrando em acordo quando Jacó propôs. Deus deu a sabedoria a Jacó para que ele fizesse uma contraproposta, para o salário que ele quisesse, não. Mas ele falou: vou te fazer uma proposta. E aí Jacó, usado por Deus, tendo discernimento, porque Deus já havia mostrado para ele em sonho, sobre esse trabalhar de Deus, Jacó fez uma proposta para ele, a seguinte proposta: seriam suas todas as ovelhas e cabras de coloração anormal, todas que nascessem salpicadas, malhadas, seriam de Jacó, a partir daquele momento. E as que nascessem de coloração natural, seria do sogro. O sogro espertalhão concordou em separar os rebanhos, porém entregou todos os animais de cores não sólidas aos cuidados de seus filhos, para que não houvesse a mistura e, quando gerar, saíssem manchadinhos. Ele já separou esses animais, que os levaram para longe, 3 dias de viagem. Essa distância de 3 jornadas diárias pretende impedir possíveis invasão de Jacó. O sogro já pensou tudo lá na frente, já elaborou como que ia fazer para a proposta dele não dar certo. Só que ele se esqueceu que Jacó tinha uma bênção impetrada pelo próprio Deus. E não importa a situação, a circunstância, quando Deus fala que vai fazer, Ele faz. Ele tentou de todas as formas barrar isso, estrategicamente. Porque o homem natural, ele vê dessa forma, Só que havia essa promessa de Deus sobre ele. E aí, nós vamos verificar aqui na frente que
tudo que ele fez não foi suficiente. Então, o genro certificou-se, o Labão certificou-se de que seu genro, Jacó, começaria seu trabalho sem nenhuma vantagem. Pensou, vai ficar por anos e anos aqui e não vai dar certo. Só que Deus tinha um plano maior. Como Jacó superou a esperteza do seu sogro? Claro, sem animais manchados para cruzar, as chances de nascer filhotes salpicados e malhados eram nulas. Mas Labão se esqueceu do detalhe que a bênção de Deus estava sobre ele. Que se valeu, olha a inteligência e a estratégia que Deus deu a Jacó. Deus estava sobre Jacó, que se valeu da estratégia de usar varas verdes de álamo, aveleira e castanheiro descascados, formando listras brancas nelas. Foi um agir de Deus ali, né, usando elementos naturais, simbólicos, mas para fazer com que o milagre acontecesse. E as apontava para o rebanho que vinha beber água. E, milagrosamente, os animais se cruzavam, olhando para essas varas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. O agir de Deus, a forma de Deus fazer, é muito especial. E quando é milagre, não se explica, né? Só aconteceu. E Jacó, então, separava o que era seu do que pertencia ao seu sogro. Separando. Com essa estratégia, o gado mais forte ficou com o herdeiro da promessa, que prosperou em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Então, a bênção de Deus estava sobre ele. A forma que Deus usou para fazer com que desse certo, os milagres, né, operado aqui, foi simples. Porque Deus não precisa de muita coisa para operar milagre. Ele só precisa de fé. Ele só precisa que a gente acredite nele. Crença, fé na palavra dele. Porque o que Deus fala, acontece. Não, muitas vezes, não é da forma que a gente imagina, porque a gente fica imaginando, né? Quando Deus nos faz uma promessa, a gente fica o tempo todo pensando, como que vai ser? Será que vai ser assim, assim? Que tempo que vai ser? Que hora que vai ser? O que Deus vai usar para acontecer? Isso é natural de nós. Ficar pensando, né? Como que vai ser? Às vezes até querendo ajudar a Deus, né? Tem umas pessoas que quer ajudar a Deus, fazendo alguma coisa para dar um passo a mais, para ver se a bênção chega mais rápido, se o milagre acontece mais rápido. Mas Deus não precisa disso. Ele precisa só de fé, de crer que no tempo certo, aquilo que ele falou vai se cumprir. E Deus manda, agora, Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Labão já não estava mais satisfeito em ver, né, que o seu genro estava prosperando e ficando rico e com muito gado, muito animal, porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Então, o filho da promessa percebeu que Labão não estava mais contente. E que seguia, né, tentando enganar o seu genro. Deus interveio e disse a Jacó, torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela e serei contigo. Agora Deus foi mais incisivo e falou para ele que era a hora. Está na hora de voltar, está na hora. Então, ele reuniu suas esposas e compartilhou com elas, né, sobre essa fala de Deus para a vida dele. Contou sobre o sogro, contou sobre tudo o que tinha acontecido, contou sobre a artimanha lá do passado, quando ele prometeu a filha mais nova, no entanto deu a mais velha. Teve um diálogo aberto, uma DR, né? Marido e mulheres. E compartilhou com elas tudo que estava acontecendo, que naquela época os homens nem contavam tanto para as mulheres sobre questões
desse tipo, né, de negócios. Mas ele teve o discernimento e a sabedoria de Deus para abrir o coração e contar a ela todo o plano de Deus para a vida dele e que Deus havia ordenado que ele voltasse. E aí ele teve ali o apoio delas, incondicional. Elas ficaram do lado de Jacó e contra as atitudes do pai. Tanto que Raquel correu e pegou os ídolos do pai e levou escondido. Sim, para garantir ali que o marido, de certa forma, ela estava protegendo a sua casa, protegendo a sua família. Porque se Labão imagina que esses ídolos foram roubados por Jacó, aconteceria uma tragédia, mas ela não compartilhou nem com o marido do que ela tinha feito, porque o anjo do Senhor apareceu para ele, representando o próprio Deus, e disse: levanta agora os seus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna a terra da tua parentela. Foi clara a mensagem de Deus para ele. Foi clara, porque Deus viu as trapaças ao longo desses anos. 20 anos não são 20 dias. Mas Deus tinha um propósito de lapidar. Então, Jacó e a família partem para Canaã. Jacó vem trazendo, foi nesse caminho, né? Quando chegou ali em Canaã, que Raquel teve esse parto e essa consequência inusitada. Deus alerta Labão. Olha, o sogro furioso reuniu ali um exército e foi atrás tirar satisfação do genro, porque ele não gostou. Jacó saiu escondido, porque tentou de todas as formas conversar com ele e que ele permitisse a sua partida ali da terra. Mas ele não concordou de forma alguma. Então Jacó, para obedecer o que Deus tinha ordenado, pegou as esposas, os netos e tudo que era dele, camelos, ovelha, e foi embora, saiu fugido. E o sogro não gostou dessa atitude. Quando ele percebeu que Jacó tinha saído, já se fazia 3 dias. 3 dias de viagem, já estava com uma vantagem boa. Só que o homem, quando ele está irado, com muita raiva, né, as forças e a velocidade, acho que até aumenta. Aí a Bíblia relata que com 7 dias, ele chegou lá para tomar satisfação. E mais uma vez, tentou ludibriar. Por que você não me falou que a gente teria feito a festa e tocado harpa e tamborim e tudo para a sua despedida? Mas Jacó já tinha uma quebra de confiança, não confiava mais nesse sogro. Quantas vezes ele já tinha feito, né? Artimanha, enganação, enrolando toda a vida e não mudava de atitude. E aí não tinha mais acordo de fato. Então ele veio com essa conversa mole, né? E deixou claro que não gostou da maneira que Jacó agiu, saindo às escondidas, levando as filhas dele, os netos dele, né? Fez um certo drama, mas que isso não adiantou. Então Labão também resolve acusar ele do roubo desses deuses dele. E Labão procura por esses deuses entre os pertences à tenda de Jacó. Só que nem Jacó sabia, já era plano de Deus também, né? Não permitir nem que a esposa compartilhasse com ele sobre esses deuses. E a Bíblia relata que ela sentou em cima, enquanto o pai procurou, revirou a casa toda, ela ficou quietinha, sentada, e imagino eu, né, aqueles vestidos bem longos e rodados, tampou e o pai não viu. Então, assim, eles continuaram a jornada dele. E Labão não se dá por vencido, né, de forma alguma, e tenta mais um acordo entre Labão e Jacó. E ele diz assim, ó: este, porém, disse àquele o seguinte: se o Deus de meu pai,
o Deus de Abraão, Jacó disse para ele, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao meu trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Deus teve que falar com Labão. E Labão a Labão não restava outra alternativa a não ser o que fazia de melhor, propor um acordo. Desta vez, Jacó não seria enganado, pois o Senhor já alertara o sogro. Assim, o herdeiro da promessa fixou mais uma vez uma pedra no chão, como coluna, e pediu aos parentes que se ajuntassem pedras ali, para comerem juntos. Jacó chamou aquele lugar de Gileade. Enquanto Labão o chamou de Jeguarsaduca e também de Mispa, dizendo: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. E assim firmaram uma aliança, tendo Deus como testemunha. Labão pediu a Jacó que jurasse cuidar das suas filhas, protegê-las e ser fiel a elas. Jacó ofereceu um sacrifício ao Senhor e comeu pão com seus parentes na montanha. E partiram e despediram dali. Na manhã seguinte. Aí foi o fim de toda a vida junto com aquele sogro, que tanto, contribuiu para que ele provasse das estratégias de enganador, de mentiroso, de propostas que no final não seria bom para ele. Mas Deus, quando Ele estabelece um plano, e na vida de Jacó Ele estabeleceu, Deus foi além e permitiu que Jacó tivesse mais uma experiência, a angústia e o medo de Jacó, mais um grande desafio, quando ele estava ali no vale de Jaboque, no Val de Jaboque. Após 20 anos em Padã-Arã, Jacó, um homem de honra e muito próspero, comunicou ao seu irmão que estava disposto a reparar os erros. O irmão que ele enganou no passado, depois de 20 anos aprendendo na própria pele tudo que ele enganou e vivenciou lá com seu irmão, ele manda uma carta contando que está retornando, pensando ele, que seria ali tudo resolvido, que o irmão entenderia. E a mensagem que Esaú recebeu, o coração de Esaú encheu-se de ira. Ele não recebeu essa mensagem com bons olhos. Esaú avisou que iria ao encontro de Jacó com 400 homens para se vingar. Ele estava com muita raiva, com muita fúria, porque ele pegou a bênção que era para o outro. E aí prosperou grandemente, e volta rico, cheio de tudo, e ele não aceitou de forma alguma. Então Esaú ficou muito irado ao receber essa notícia. E Jacó teme Esaú, mas age como um homem de honra. Ele foi buscar a Deus em oração, clamar a Deus. Ali ele enviou presentes para o irmão, muitos animais ali, escolheu animais bonitos, novilhos, jumentas, as crias de vaca, jumentinho. Ele arrumou um pacote excelente e mandou de presente para o irmão, pensando que ia acalmar o coração do irmão, aquela fúria toda. Mas na oração, Deus permitiu que ele lutasse com o anjo. Aquela história que nós conhecemos, onde apareceu em forma de um homem, esse anjo, e ele agarrou a esse anjo e queria tanto receber a bênção de Deus para aquela jornada, porque ele não estava voltando mais só ele. Ali ele estava levando filhos, estava levando as esposas, então tinha muita gente envolvida. E ele tinha prometido ao sogro que ia cuidar
das filhas, que não ia deixar que nenhum mal acontecesse a elas. Então, ele buscou a Deus, agarrou o anjo e começou a lutar com ele, até o dia clarear. De modo que deslocou, né, a coxa dele, a perna dele. E ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E aí ele venceu nessa luta, né? Que nós olhamos com os olhos espirituais. Jacó venceu o anjo e recebeu a bênção de Deus. E foi vitorioso naquela jornada, porque ele entendeu que buscar a Deus naquele momento de medo, de angústia, porque era uma jornada grande e que envolvia mais pessoas e que precisava, de fato, da bênção de Deus. E Jacó é transformado naquele momento. E o nome dele foi mudado para Israel. E ele entendeu que Deus ali tinha trazido sobre ele uma bênção sobrenatural naquele momento. Jacó, então, manquejando, mas extremamente feliz, chamou aquele lugar de Peniel e disse: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ele teve uma experiência real com Deus, genuína com Deus, e pôde ali ver que Deus verdadeiramente estava direcionando aquela jornada, que a partir daquele momento ele podia sim crer que em todos os momentos naquela jornada Deus ia conduzir para que ele fosse vitorioso lá na frente. E quando a gente eu começo a imaginar, né, quando a gente está lendo essas lições e a gente vê esses encontros especiais que Deus, que eu acredito ser mesmo o próprio Deus, fazendo com os homens que Ele destinou para essas missões dele, a gente percebe assim, o cuidado e o zelo de Deus ao mostrar para o homem que sem a bênção de Deus, esse homem não consegue prosperar, esse homem não consegue avançar em nenhuma área da sua vida. Porque com a bênção de Deus é diferente. Não é assim para todo mundo, porque o ímpio prospera em algumas coisas, mas a Bíblia já orienta que a gente não olhe dessa maneira, vendo que o ímpio está prosperando e o servo do Senhor não consegue, muitas vezes. Mas tudo isso é um plano e um projeto de Deus para cada um, é individualmente, porque Deus sabe que tem pessoas que não pode receber muito, que vai esquecer de Deus, que vai afastar de Deus, que não vai glorificar a Deus, não vai honrar a Deus com seus bens. Já tem pessoas que têm condições de lidar com isso. Tem pessoas que têm condições de ter muito e colocar Deus em primeiro lugar ainda. E ajuda outras pessoas e consegue. Porque quem conhece o homem é Deus. Quem prospera o homem é Deus. E esses assuntos, assim, quando a gente observa um irmão trapaceando o outro para receber a bênção, e Deus deu a bênção para o trapaceiro. O que essas histórias querem mostrar para nós, irmãos? Que o nosso eu, o nosso caráter, as nossas escolhas, elas são erradas, elas são falhas. Agora, depois de transformado, ele olha para trás e sabe que tudo que ele fez lá no passado, como homem, foi errado. Mas que mesmo assim a misericórdia de Deus é tão grande, que ele tinha um projeto e um plano, então Deus dá um jeito de mudar a situação, de trabalhar na vida da pessoa, para que a pessoa reconheça que ele não conseguiria se não fosse Deus. Então, no final de todas as histórias bíblicas, no final de todas as lições que a gente vê na Bíblia, porque são muitas histórias bíblicas, todas elas no final aponta para a glorificação de Deus e nunca na exaltação do homem. Tem muitas vezes que a gente lê as histórias pensando assim: nossa, Davi foi o cara. Não foi Davi. Deus é o grande.
O homem é sempre o instrumento de Deus. E Deus mostra a fraqueza desses grandes homens de Deus, grandes legados que eles deixou. Deus mostra essas histórias que eles escorregaram, caiu, tropeçou, fez alguma coisa, para mostrar para nós. Porque senão não teria registrado as falhas deles na Bíblia. Era só as vitórias, né? E mesmo assim, se a gente não tiver cuidado, a gente idolatra esses personagens. Olhando para o personagem. Quando o olhar, o foco principal de toda a Bíblia é mostrar Cristo, é mostrar o poder de Deus, é mostrar a grandeza de Deus. Nas 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo que eles vivenciaram nunca foi para a glória deles. E no final, o interessante é que no final de todas essas histórias, eles reconhecem o poder soberano de Deus para eles, né, a exaltação do nome de Deus e a glorificação do nome de Deus. Aqui eu termino a minha fala. Devolvo aos irmãos, agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa história da vida de Jacó, esses reencontros e encontros com Deus, essas experiências que tanto nos ensina que o amor de Deus, no final de tudo, é o maior amor que o homem pode provar. Não existe amor comparável ao amor de Deus para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe a cada um.